O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como o grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é menor de todas as sementes da terra. Quando é semeada, cresce e se forma e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes, e os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, queridos irmãos e irmãs, celebramos o 11º domingo do tempo comum. Queridos nosso diácono, queridos irmãos e irmãs, nesta celebração de hoje, brevemente possamos meditar esta liturgia da palavra, que o Senhor vem ao auxílio de cada um de nós, especialmente no tempo oportuno que o Senhor nos dá no tempo comum. Esta liturgia, o Senhor nos dá, através de São Marcos, o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. A palavra de Deus é semeada no coração de cada um de nós. A palavra que se fez ou se faz carne na vida de cada um. Alegria. Alegria de cada um para que, continuando essa caminhada, crescendo cada dia, e o Senhor dá alimento, adubo, fertilizante, para que possamos germinar e crescer, para dar frutos, e após o fruto, recolher os frutos. Para que entendamos, São Paulo, nas suas palavras hoje, enviando esta carta às comunidades dos coríntios: irmãos, estamos sempre cheios de confiança, e bem lembrando de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhemos na fé e não na visão clara, mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Esse, queridos irmãos e irmãs, no tempo da nossa peregrinação, que carregamos ou vivemos na alegria.
na alegria, no meio dos desafios, porque o Senhor está conosco, está contigo, está dentro do seu coração. E o alimento, muitas vezes na nossa vida, da nossa história, cheios de esterco, cheios que nos incomodam muitas vezes, mas para que possamos germinar, crescer como pessoa, como essa parábola de árvore, forte, para dar frutos, e o fruto que te leva para a vida eterna. Fruto da fé. Por isso, muitas vezes, te incomoda os problemas, a vida, a própria história, que muitas vezes até escandalosa, uma história cheia de desafios, de pecados, cheios de feridas. E o Senhor vem, através da sua palavra, te curar, para que tu seja forte, através da Eucaristia, através da sua palavra, para que tu escuta, porque escutar e penetrar a palavra, penetrar o Espírito Santo, para que nasce a fé no coração de cada um. E quando nasce a fé, produz frutos para a vida eterna. Por isso nós não somos para este mundo. Somos para a vida na eternidade, para a Páscoa eterna. Hoje celebramos ou oferecemos esta Eucaristia para fortalecimento de cada um de nós, também que a vida é um dom de Deus. Manuel, hoje celebramos esse segundo dia do seu falecimento, da sua partida nesta vida, que o Senhor acolhe, que é uma celebração do amor, uma celebração de amor plenamente. Uma celebração de vida. E quando falamos de vida, de esperança nova, a vida eterna. Por isso que entremos nesse repouso de amor de Deus, a santidade, de santificar a cada um de nós. Porque quando nós perdemos a alegria e perdemos ouvir a voz. E quando nós não temos ouvidos, dormiremos. Dormir. Que quer dizer, não tem vida. Não há alegria. Quando a nossa fé está adormecida, não há alegria. Não toca no seu coração a palavra. Por isso que até mesmo na exortação do Santo Padre, o Papa, nesses dias, como o nosso povo não tem mais ouvidos, tem que reduzir até as homilias. Que era 15 minutos, ano passado ele falou 10 minutos, agora 7 minutos. Pensou? Porque o povo não tem mais ouvidos. Não consegue escutar a voz de Deus. Não consegue compreender a sua própria história.
sua própria história. E perdemos. Quando perdemos ouvidos, perdemos a fé. Nós não preparamos essa herança. Aliás, como São Paulo vai dizer, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo do que tiver feito ao longo da sua vida corporal. Se não está aqui hoje, só para dar volume na Assembleia. Deus te convocou e uma convocação. Não é, na verdade, para dizer assim, não é pelo meu gosto. Estar na Eucaristia não é pelo meu gosto, ou porque eu amo assim, humanamente, porque se sinto bem. Não. É uma convocação. E quando Deus convocar, entregar. Por isso que, quando a morte vem, Ele não vai escolher ninguém. Ele vai dar motivo para que tu responderás perante o tribunal do Rei do Universo. A todos nós, por isso rezemos uns pelos outros e agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, também pelo nosso irmão que parte nesta vida, que acolhe a sua alma entre os eleitos, que celebrará eternamente a alegria, o louvor, a ação de graças, a glória, o poder de Deus. Toda honra pertence a Ele e a todos nós. E queridos jovens, que vocês estão preparando para a primeira comunhão e crisma, espero que nasça no coração este espírito de ouvidos. Ouvir o chamado de Deus. E quando falamos chamado, a sua vocação, aonde que te chama pelo nome, pela sua pessoa, te chama pelo nome. E este chamado que te convida a responder com alegria. Alegria no Senhor. Por isso, alegres vamos à casa do Senhor. Como a salmista entoou para todos nós hoje, nesta liturgia, como é bom agradecer ao Senhor. Mesmo no tempo da velhice, darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes, e dirão: é justo mesmo, Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. Muitas vezes pensamos mal da nossa história, pensamos mal de Deus. E quando pensamos mal de Deus, pensamos mal da nossa igreja. Falamos mal da nossa família. Falamos mal da nossa vida. Por isso que uma confusão. Porque nós sabemos que o adubo, o esterco, especialmente CLO, não? Certo? CLO, aquele como se chama aquele que onde que todos os como se tiramos na esse LO, eu acho que se chama, não? Esse LO,
SLO. É isso mesmo. O esterco deles é mau cheiro. E só colocar ele, uma semana depois, joga água, uma semana, olha. E assim muitas vezes da nossa vida te incomoda, te dá, humanamente falando, uma tristeza, mas porque ele vai germinar na vida, para o crescimento dos seus filhos, dos nossos jovens. Muitas vezes o peso que vocês vai trabalhar, vai levantar muito cedo, vai educar, vai acompanhar, vai conversar, vai dialogar, vai sentar, você vai dar o seu tempo. Um sofrimento muitas vezes. Mas esse sofrimento te traz dentro do seu coração alegria, porque sabendo que o Senhor está para que tu cresce na fé, para que tu cresce na unidade e não cresce no amor e dá sinal para o mundo, a igreja. Uma coisa muito importante, queridos irmãos e irmãs, que o sinal da igreja, aquele que dá frutos, o sinal de amor e unidade. Se a igreja não dá sinal de amor e unidade, este não é a igreja de Cristo. Esse que você tem que afastar. Esse que você tem que fugir. Por isso que, se tu está aqui, não tu sente amado por Deus, que o Senhor não está unido contigo, tu sabe que tu tens que fazer. Mas se o Senhor te convida assim de amar, porque Deus te ama como você é. E nesse amor te convida de dar a sua vida. De amar uns aos outros como Cristo te amou e amar os seus irmãos como te ama. E te convidará a amar os vossos inimigos. Que essa palavra nos ajude a crescer no amor e na unidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.